Hoje pela manhã já tivemos um culto muito lindo, muito abençoado, muitas pessoas aqui. O pastor Rafael deu início às ministrações dessa série linda que é Aviva-nos e falou sobre vida no altar. E muitas vezes a gente entende que vida no altar é diferente de vida vazia, daquilo que nos impede de estarmos no altar. Não dá para estar no altar sem que a vida esteja vazia de coisas que não agradam a Deus no altar. Até porque, se você conhece a Bíblia, você sabe, eu não estou pregando de novo, mas eu estou aguçando a sua curiosidade com coisas que ele não disse, mas são importantes para a gente juntar e você ficar lá e ser abençoado. Não vou dar nenhum spoiler aqui, é que Deus só aceita a oferta de sacrifício agradável, perfeito, sem mácula. Então no altar não há lugar para isso. Mas agora, Deus eu tenho alguma coisa comigo, sempre é comigo, porque na verdade essa pregação, antes de ser para você, é para mim. Nós vamos falar sobre a morte que gera vida. Então é aquele tipo de mensagem que a poltrona da cadeira da igreja fica um pouco desconfortável. Que bom você está numa poltrona almofadada e num ambiente de ar-condicionado. Mas pode ser, eu já quero preparar o seu coração, que durante essa ministração você possa se sentir um pouco desconfortável. E essa é a minha oração, porque assim eu estou me sentindo. Nós já lemos 2 textos muito interessantes, e já de manhã foi mencionado, quero te incentivar, se você puder, que nós estaremos trabalhando algumas bases de 2 literaturas antigas, que na verdade nunca ficam velhas. Uma destas, por exemplo, eu já uso há mais de 20 anos para discipular pessoas, e vou discipulando, já li esse livro dezenas de vezes, que é A Senda do Calvário, de Roy Hession. Então eu queria te desafiar, um livro pequeno, mas com um grande impacto. É um livro, se você comprar, eu pesquisei hoje para te dar a dica, é um livro de 20 e poucos reais. Então vale a pena você ler esse livro, A Senda do Calvário. Na verdade, você deveria ler esse livro pelo menos uma vez por ano. E o Roy Hession, a palavra senda é caminho, vai dizer que o caminho do avivamento começa pelo quebrantamento. Não dá para a gente buscar uma vida de avivamento sem antes trilhar a estrada do quebrantamento. E, infelizmente, muita gente quer o avivamento, mas não quer o quebrantamento. Ele quer trilhar a linha da glória, do poder, quer pegar fogo mesmo, quer ficar no fire, mas não está disposto a se fazer sacrifício. Então não é possível. A gente quer poder, a gente quer restauração, a gente quer profecia, a gente quer revelação, a gente quer cura. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas a gente precisa entender que o grande mover de Deus na história é precedido de um quebrantamento que promove um arrependimento e que gera um avivamento. Então o quebrantamento leva ao arrependimento e promove o avivamento. Quebrantamento, arrependimento e avivamento. Vamos dizer juntos? Quebrantamento, arrependimento e avivamento. E quando nós olhamos para nós que desde o Éden, a crise do ser humano é a crise de autonomia, de controle, de direito. Quando a serpente oferece para Adão e Eva a possibilidade deles serem conhecedores do bem e do mal e deles se tornarem iguais a Deus, eles, dentro de si, entendem, nós temos direito a isso também. Não é só Deus que tem esse direito, nós também temos. É uma coisa exclusiva dele. Então nós queremos ser conhecedores do bem e do mal, e nós então, buscando esse direito, vamos desobedecê-lo. Porque a desobediência sempre começa na crise de direito. Deus nos manda fazer isso ou aquilo, e nós olhando para o que Deus nos manda fazer, a gente diz, não vou fazer agora, vou fazer o que eu quero. É uma crise de controle. O pecado nasce disso, de quem governa a nossa vida. Mas Jesus apresenta o caminho oposto. Jesus é o arquétipo, o protótipo do homem
que busca viver dentro da vontade de Deus de uma maneira irrestrita e plena. Por isso que quando Jesus faz o convite tão sublime, tão lindo, de Lucas, do texto que a gente leu, Lucas capítulo 6, versículo 23, ele diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, se você quer segui-lo, e não é vir após mim e andar apenas atrás de Jesus, mas é ter uma vida alinhada com Ele, caminhando com Ele, vivendo com Ele, para se tornar um discípulo dEle, experimentando as experiências dEle. Esse é o convite. Ele diz, aceite-se a si mesmo. É isso que Ele diz? Diga para você, eu tenho direitos, eu posso, eu sou o centro do universo. Hoje existe uma tese de que para as pessoas serem bem-sucedidas, elas precisam começar a declarar, você tem potencial, você está acima da média, você vai alcançar resultados. E essa confissão positiva hoje é uma máxima. Muitas pessoas que querem vencer problemas, elas não querem lidar com problemas, mas elas querem declarar de uma maneira ufânica que elas são maiores que os seus problemas. Então Jesus diz assim, você quer vir após mim? O negócio é o seguinte, negue-se a si mesmo. Mas não é só negar a si mesmo. Você tem mais alguma coisa a fazer. Você tem que tomar a sua cruz. Cruz é lugar de morte, de sacrifício humano. Cruz é lugar de sacrifício humano. E Jesus diz mais, não é todo domingo que você tem que tomar a cruz. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas como a gente está com o povo evangélico acompanhando o que está acontecendo no Brasil ontem, né, o movimento do Descende, não é só no Descende. É quando que Jesus diz? Dia a dia. Tem o texto lá para colocar? Eu gostaria que enquanto eu estivesse falando, o texto fosse projetado. Lucas 9, 23. Dia a dia. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Dia a dia, e siga-me. Aqui nasce o tema dessa mensagem. Essa é a morte que gera a vida. E muitas vezes o nosso problema é que para algumas coisas a gente não quer morrer. Para algumas coisas a gente quer se manter muito vivos. Porque o primeiro pecado, eu tenho certeza no meu coração disso, não foi desobediência, foi reivindicação. O homem desobedeceu porque ele reivindicou algo que ele não poderia reivindicar sobre si mesmo. Ele reivindicou o direito de ser igual a Deus. Ele reivindicou algo que Deus o havia privado de experimentar. Deus não privou o homem de conhecer o bem e o mal, porque Deus é um Deus ruim, é um pai castrador, como alguns acham. Deus privou o ser humano de não conhecer o mal, porque Deus sabia que o ser humano, como ser criado, não tinha estrutura para lidar com o mal. Ele diz, eu crio o bem e o mal. O mal não afeta Deus, mas o mal nos afeta. O mal não afeta o Criador, o mal afeta a criação, se é que você está me entendendo. Então é uma crise de reivindicação. Vocês serão como Deus, Gênesis 3:5. E aqui o eu gosta disso, porque aí ele começa a lutar pelo direito de decidir, ele começa a lutar pelo direito de ser reconhecido, e ele começa a lutar pelo direito de não morrer para as coisas que ele gosta. Não abrir mão de coisas que ele gosta. E o que a cruz de Cristo faz? A cruz confronta isso, diretamente. A cruz confronta o direito de decidir, o direito de ser reconhecido e o direito de não morrer. Para algumas coisas que a gente precisa morrer. Então, o problema do homem não é o pecado que ele comete, é o eu entronizado. É quando o eu está entronizado. E eu já disse aqui que o trono do nosso coração nunca fica vazio. Se Cristo não se assentar nele, outro Senhor se assentará. Então, eu quero te mostrar isso com muita clareza. Tudo bem? Você está comigo?
Ainda está confortável o banco, fica tranquilo. Mas, olha só para a história bíblica. 2 irmãos. Depois dessa cena tem 2 irmãos. Caim e Abel. Caim faz o que com Abel? Mata Abel. E a crise de Caim é de direito. Por que o Senhor deu mais valor para a oferta do meu irmão? Por que o Senhor se agradou da oferta dele e não se agradou da minha? Eu também tinha direito que o Senhor se agradasse. Mas Deus já tinha avisado a Caim que a motivação do coração dele estava errada. Ele não fez a oferta para Deus, a oferta de Caim foi para ele mesmo. E o problema do invejoso, que foi a inveja que entrou no coração dele, não foi desmerecer a oferta do irmão, foi anular aquele que se tornou um concorrente e que ia se tornar como um opositor para ele não poder oferecer o que ele queria para Deus. Então, se Abel não existe, Caim existe. E se Caim existe, Deus aceita a oferta de Caim. Então eu tenho que matar Abel. Por isso que a inveja é que você querer se colocar no outro, no lugar do outro. E aí eu me coloco no lugar do outro, e se o outro me perturba tanto, eu anulo o outro. Aí você vem para uma outra história bíblica de 2 irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú. A mesma crise de direitos. O Esaú é o primogênito, mas o Jacó pega no pé do irmão desde o ventre. Literalmente, Esaú podia falar para Jacó: cara, mas você pega no meu pé. Porque nasceu pegando no pé do irmão. Então, irmão, se tem irmão que pega no seu pé, você fica tranquilo que ninguém vai superar o Jacó. Jacó pegava desde o ventre. E aí o Jacó, ele cria na promessa de Deus, ele cria nas bênçãos de Deus, mas ele não confiou nos caminhos de Deus e nos propósitos de Deus. Por que eu nasci depois? Por que eu não sou o filho mais velho? Por que, como filho mais novo, eu não tenho o direito do filho mais velho? E ali ele começa a arquitetar um plano de engano. Por isso Jacó significa usurpador, porque ele usurpou o direito de primogenitura do seu irmão. Embora, fica outro dia, o irmão gostou da proposta do prato de lentilhas. Jacó engana o pai. Jacó manipula as circunstâncias. Ele quer a bênção, mas ele constrói o caminho da carne, o caminho do braço para alcançar a bênção. E tem muita gente que quer alcançar a bênção de Deus no braço. Eu já fui em muitos lugares, meus irmãos, e eu quero falar isso com muito temor diante de Deus, que o culto parecia que estava assim, mas quantas vezes eu não senti a presença do Espírito Santo ali dentro? Não senti que aquele era um mover de Deus, e sim do homem. E quando eu comecei a ver isso, quando eu via que o homem que estava vivendo aquela experiência, não vivia isso fora de lá, entendeu? É no braço. Então, o problema de Jacó é que ele quer ser o primogênito na força. Ele quer a bênção na força. E quantas vezes a gente não é convidado a forçar isso na nossa vida, para conquistar algumas coisas? Forçar a abrir portas que estão fechadas, que Deus ainda não abriu. Justificar métodos errados para alcançar propósitos desejados. Quantas vezes a gente não espiritualiza o ego? Essa semana eu estava conversando com a Mabel, né? Nós estávamos de férias e a gente conversou bastante. E eu disse para ela assim, que tem uma frase que eu quero abolir do meu dicionário, porque eu tenho ouvido essa frase recorrentemente, estou falando de mim, e eu penso que é muito perigosa, quando a gente, diante de uma situação, a gente fala assim, mas Deus conhece o meu coração. Já ouviu essa frase? Quantos já ouviram? Mas não vou dizer quantos já falaram. Então, se Deus conhece o seu coração, Deus sabe que o seu coração é enganador, é mentiroso, e ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa. Então dizer que Deus conhece o meu coração não é de maneira alguma um argumento para provar que o meu coração é bom. Pelo contrário, é para provar que o meu coração é ruim. E aí eu disse assim, vamos mudar então.
Estou inaugurando um tempo novo aqui. Diga assim: eu conheço o coração de Deus. E eu sei que no coração dele a verdade vem, a justiça vem, a graça vem, o perdão vem, a luz vem sobre as trevas. Entendeu? Não joga isso para o teu coração, não. Nunca mais você vai esquecer disso, né? Aí o Jacó está lá, o Jacózão, foge, faz um monte de coisa, é enganado. Você está bem comigo? Aí, lá no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 27, quando ele está no vale do Jaboque, ali ele não tem como negociar com o anjo. O anjo, como ele começa a brigar. Deixa esse texto, que eu quero que você preste atenção no algo, nesse texto que você talvez nunca tenha prestado atenção. E eles começam a brigar, e aí o anjo olha para ele e fala assim: qual é o teu nome? Vamos perguntar, como você se chama? Diga aí. E ele respondeu: Jacó. Aqui ele para de enganar e se auto-enganar, porque quando ele diz Jacó, ele diz assim: como você se chama? Usurpador, enganador, trapaceiro. Aqui ele perde a guerra para alcançar a vitória. Porque enquanto Jacó não reconheceu que ele se chamava Jacó, ele não podia se tornar Israel. Enquanto ele não confessasse quem de fato ele era, e receber de Deus quem Deus quisesse que ele fosse, porque até ali ele fez de tudo para ser Jacó, o enganador, o primogênito falso. Deus não podia fazer nada por ele. E Deus ainda faz algo mais através do anjo. Assim, você vai ser mudado, mas você vai sair daqui como uma marca. Vocês lembram como é que ele saiu? Manco, quebrado, mas transformado. Então não há transformação sem quebrantamento, sem o reconhecimento de vou sair para o mundo. O pai atende o desejo de direito do filho, e esse filho vai embora. Esse menino, ele quer herança, ele quer liberdade, só que ele não quer o pai. Então quando ele diz me dá herança, ele diz assim: eu prefiro a herança do que você. Então ele quer uma vida sem relacionamento. Ele quer uma bênção sem relacionamento, que é o que muita gente quer. Deus me dá milagres, Deus faz transformações, Deus abre portas, Deus faz isso, aquilo, me ajuda no meu problema, cura a minha dor, mas sem relacionamento. Beleza? O filho vai. Quando ele perde tudo, está naquela situação terrível, comendo comida de porcos, ele vê que a crise dele não era de dinheiro, porque ele não diz assim: nossa, estou quebrado, estou devendo para Deus e o mundo, não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que ele precisa restaurar não o bolso, mas o relacionamento. Vou voltar para o meu pai e vou dizer que não sou digno mais de ser chamado filho dele. Vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos seus empregados. O que o pai restaura no filho? O pai restaura o relacionamento. O pai o abraça. O pai o beija. O pai dá uma veste nova e coloca um anel no seu dedo. O pai restaura o relacionamento. O pai não faz um pix para ele gastar mais. Mas aí tem o irmão mais velho. Você está comigo? Tudo bem? O irmão mais velho é o irmão que é obediente, que obedece o pai, que não abandonou o pai, mas ele cobra o pai. Eu quero reconhecimento. Eu não quero dinheiro, eu quero reconhecimento. Porque esse teu filho aí foi embora e gastou tudo, e eu fiquei aqui. E agora o senhor vai fazer uma festa para ele. E para mim o senhor nunca matou um carneiro. Lembra disso ou não? A crise do filho mais velho. E aí ele joga na cara do pai: eu sempre te obedeci. Mas o filho mais velho é o retrato daquele que quer obedecer sem se render.
Que o pai diz assim: filho, tudo que é meu é teu. Você podia usar tudo que você quisesse, mas ele nunca se rendeu à posição de filho, e por não se render à posição de filho, não desfrutou das bênçãos de filho. Ele não se rendeu a ser filho, ele se rendeu a ser um empregado de casa. O que era filho, quer voltar como empregado. E o que era filho, se viu como empregado a vida toda. Pegou? Então, é crise de direito. Isso é muito importante a gente lembrar. Então, a gente não pode ficar lutando com estas coisas com Deus. O avivamento não começa na nossa vida onde o eu está centrado. O avivamento não vai acontecer na nossa vida onde o ego governa. Tem um livrinho assim, pequenininho. Acho que você acha com facilidade também na internet. Já li esse livro, já vai fazer alguns anos, quase uns 10 anos, do Tim Keller, chamado Ego Transformado. Então, esse livrinho me ensina que o meu ego, ele não pode ser conformado, ele tem que ser confrontado, transformado. Eu tenho que brigar com ele. Você lembra do Paulo? Lembra do Paulo ou não? O que o Paulo falava do Paulo? O bem que eu quero fazer, eu sempre faço, né? Foi isso que ele disse? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Aí vem Jesus com as suas lições paradoxais do reino. E Jesus diz assim: no reino de Deus a matemática é invertida, os valores são invertidos, para que a gente possa alcançar aquilo que é inimaginável. Jesus diz assim: quem quer ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Lucas 9, 24, que é o texto depois que a gente leu. Aí hoje eu estava pensando nisso. Deus quer que você morra, Deus quer que eu morra também. Não é pular de uma ponte, não é fazer nada contra a nossa integridade física, mas a gente precisa morrer para nós mesmos. Uma vez, eu estava atendendo um casal, lá em Maringá, um casal que foi um trabalho desafiador, muitos aconselhamentos, muitas reuniões individualmente, depois coletivamente, mas eu me lembro que já estava numa situação muito, muito complicada, muito difícil, e aí a moça entrou, já era uma mulher, uma senhora, tinha 2 filhas jovens, ela falou assim: eu não aguento mais esse homem, porque esse homem é isso, esse homem é aquilo, ele não muda, o senhor está aqui, só fica bonzinho na hora. Ela falou: você sabe sim. E aí eu olhei para ele, falei: você sabe o que fazer? Ele falou: eu sei, eu estou tentando. Eu falei: e você, o que você está fazendo? Eu falei para você. Aí ela começou a reclamar de novo. Eu falei: sabe qual é o seu problema? Você está muito viva, você tem que morrer, morre agora. Ela reclamou desse. Você tem que morrer, morre, incircuncisa, morre. Você tem que morrer, você está muito viva, minha irmã. E depois, ela não quis morrer. O marido decidiu conhecer outros arraiais, se é que você me entende que eu falo por parábolas. E aí, para concluir, arrependimento não é apenas a constatação de um erro, de uma falha. Arrependimento é dizer para mim mesmo: o caminho que me trouxe até o erro, eu não quero percorrer mais. A maneira de caminhar que me trouxe até esse erro é a maneira que eu não quero caminhar mais. Então, porque eu me arrependo, eu quero outro caminho e eu quero outro caminhar. E aí eu gosto muito do autor aos Provérbios, que diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Porque não adianta se arrepender e não deixar. Tem que deixar. Se não deixar, não arrependeu. Não adianta o marido que está traindo a esposa dizer assim: eu me arrependi que eu ontem encontrei com a outra. Me perdoa,
mas no dia seguinte, na semana seguinte, se encontra com ela. Tem que deixar. Uma das marcas do verdadeiro arrependimento é o abandono. O abandono do caminho que me levou àquele erro. E sem abandono não há avivamento. Aí, como eu sou um entusiasta de história, gosto da história, gosto de ler biografias. Hoje voltei a ler a biografia do pastor Fox Parham. Foi um pastor metodista que depois rompeu com a igreja metodista lá pelos anos 1895. Inclusive, ele foi um homem que viveu um grande mover de Deus no ministério dele em 1903, no mesmo ano que a IPI do Brasil nasceu aqui no Brasil. E antes daquela grande história da Rua Azusa, se você já ouviu falar, o Parham dizia assim: uma vida de avivamento não opera plenamente numa vida onde o pecado não é tratado. E ele pregava a grande mensagem dos avivalistas da história, está aqui o pastor Silas que pode confirmar, era arrependimento, era abandono do caminho. E hoje a gente vive uma proposta eclesiástica para a nossa geração, de que você enche a igreja, você vem para a igreja, você dá teu dízimo, você participa de ministério, mas você não precisa abandonar nada. Continua sonegando, continua bebendo, continua fumando, continua traindo, continua maltratando os teus funcionários, continua. Não tem avivamento assim, irmãos. Só tem barulho. Mas avivamento não tem. E aí o Parham dizia que santidade e arrependimento são as portas para o poder do alto. Eu achei isso fantástico. As portas que abrem o mover do alto sobre mim é o arrependimento e a busca pela santidade. Ele entendia que não era ter o Espírito Santo para buscar dons. É ter o Espírito Santo para o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é convencer-nos da justiça, do pecado e do juízo. Tem gente que acha que o dom do Espírito Santo é só te dar dons. Cantar, falar em línguas, pular, curar, profetizar. Não. É te convencer e me convencer da justiça de Deus, do nosso pecado e do juízo de Cristo. Aí vem um outro homem, chamado William Seymour. E esse William Seymour, ele está vivendo o que foi chamado na época do avivamento, ali na 1903, 1906, do grande nascimento da igreja pentecostal. E pentecostal no sentido literal da palavra. E ele, naquela Rua Azusa, que inclusive na época saiu até reportagens em grandes veículos de imprensa, New York Times e outras coisas mais, as pessoas iam para lá para ver o que estava acontecendo. Sabe perguntaram para o William Seymour: o que o senhor prega na tua igreja? O que o senhor está pregando? Ele disse assim: eu prego 3 coisas na igreja. Ah, é? O senhor prega 3 coisas? Prego 3 coisas. Eu prego arrependimento, eu prego humildade e eu prego esvaziamento do ego. Arrependimento, humildade e esvaziamento. Sabe por que as igrejas se dividem? Sabe por que a gente vive essa crise toda no meio evangélico? Porque falta arrependimento, falta humildade e falta esvaziamento de ego. Então, o culto deles, os pecados eram confessados. As pessoas gritavam por misericórdia. No culto deles, as restituições aconteciam. A religiosidade era confrontada. Porque antes do altar vinha o fogo. E antes do poder vinha a cruz. Antes do altar vinha o fogo. E antes do poder vinha a cruz. Quando você vai para o país de Gales, que viveu um grande avivamento, eu estava lendo hoje ainda a história de Evan Roberts, no país de Gales, um país totalmente aristocrata, fechado nessa visão
da racionalidade, e eles viveram algo maravilhoso, maravilhoso. Sabe o que está registrado na história desse país? Você pode pesquisar. Que o comércio mudou, os empresários mudaram, as fábricas mudaram, as escolas mudaram, porque as pessoas estavam abandonando práticas antigas. A prostituição diminuiu, a criminalidade diminuiu. Você sabe o que os bandidos faziam, que se convertiam, iam no culto lá do Evan Roberts? Ele não dizia assim, mãos ao alto. Ele falava aqui, está aqui de volta o seu celular, está aqui de volta a sua TV, está aqui de volta a sua peça de roupa, está aqui de volta o seu patrimônio. Os bandidos começaram a procurar as pessoas para devolver as coisas que eles haviam roubado. Houve um grande índice de reconciliação, as famílias se fortaleceram, porque os relacionamentos quebrados foram curados. Sabe qual é a estatística? Eu perguntei inclusive isso hoje aqui para inteligência artificial. Qual foi o grande impacto do avivamento no país de Gales? Olha só, igrejas lotadas, crimes reduzidos, bares fechados, dívidas pagas e reconciliações feitas. Você quer isso para o Brasil ou não? Eu quero. Mas eu quero isso para minha casa. O Brasil tem a minha casa lá no endereço tal, aqui na cidade de Londrina. Eu quero que isso aconteça na minha casa. Então, não queira, meu amado irmão, um cristianismo sem cruz. Não queira um avivamento sem arrependimento. Não queira uma transformação sem rendição. Não queira o altar sem o fogo que purifica antes. Então, essa é a oração que nós temos que fazer. Senhor, aviva-me. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então que nós possamos dizer, Senhor, enche-me até transbordar. E que a vida de Cristo governe a minha vida. Irmãos, se esse grupo que está aqui, você que está assistindo essa mensagem, compreender isso, e nós, como o meu sonho, saímos daqui compreendendo que a gente precisa viver isso lá fora, nós não temos dimensão do que Deus vai fazer. Deus não vai encher os papéis que você ocupa. Você quer isso para a sua vida? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por este momento de culto que a gente tem a oportunidade de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. E a minha oração é que o Senhor nos enche até transbordar. Porque só ficar cheio não é suficiente, Senhor. A gente precisa transbordar para fora deste lugar. Com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola, com os nossos vizinhos, com aqueles que estão ressentidos, magoados, feridos, com aqueles que estão desesperados, com aqueles que precisam do transbordar da Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos sendo muito egoístas muitas vezes. Brigamos por tantas coisas que dizem respeito somente a nós. E nós não pensamos no outro. Não pensamos nos perdidos. Então, Pai, que a cidade de Londrina seja transformada. Eu sei que há muitas igrejas aqui com ministérios muito preciosos. Sou grato a Ti. Mas que essa cidade viva o que ela nunca viveu a partir desta igreja. E quando eu digo igreja, não falo de CNPJ, não falo de CEP nem de templo. Eu falo de povo, Senhor. A partir de nós, derrama a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.